Nas questões 17 e 18, nós aprendemos conteúdos muito importantes sobre empuxo. Esse tipo de questão que envolve balanças misturadas com empuxo, não é verdade? Nas questões 19 e 20, a gente fixou ainda mais esse conteúdo, né? E aí a gente pôde aferir se a gente havia entendido bem as questões 17 e 18. Dessas últimas 4 questões, a gente pôde aprender 2 ideias interessantes. Que na hora de uma prova é interessante que você já chegue lá sabendo esses resultados prontos, para que você não vá ter que fazer o diagrama de forças na hora da prova, né, e tal. Algumas coisas você já tem que saber de cabeça. Por exemplo, nessa situação aqui, olha, que aparece nesse primeiro desenho, é a mesma situação que aparece na questão 19, na figura B. E eu já lhe expliquei detalhadamente, fiz agora há pouco o diagrama de forças e mostrei para você que nessa situação, o que a balança vai marcar? Ela vai marcar o peso do líquido mais o empuxo, né? Que o empuxo é como se fosse a força que o seu amigão está fazendo no seu ombro, né? Quando você sobe na balança, não é verdade? É o que a gente aprendeu na questão 19, né? Na situação B de bola, né? Então, isso é um fato que você já tem que saber, ó, aqui. Na hora da prova, professor, não é melhor separar os corpos, colocar a força? Não vai dar tempo, entendeu? Não vai dar tempo. Então, nessa situação clássica, a balança marca o peso do líquido mais o empuxo. E nessa outra situação, depois que você já cortou o fio, a balança vai marcar o peso do líquido mais o peso da bola. Mas professor, se quando o líquido, né? Se quando eu cortar o fio e a bola cair, se derramar líquido, aí claro, vai ser o peso do líquido mais o peso da bola menos o peso do líquido que derramou, né? Tem que ver a situação, mas nesse caso que não derrama líquido, fica o peso do líquido mais o peso da bola. Então essas duas situações, olha, o aluno já tem que chegar na prova, ó, sabendo. Não dá para inventar a roda em cada questão. Tem coisas que você já tem que saber, né? Já tem que chegar sabendo. Teorema de Pitágoras, tu vai demonstrar na hora da prova? Claro que não, ó. Já chega sabendo, né? Então agora que você sabe essas duas propriedades, vai ficar muito fácil você encarar a questão 21. A questão 21 é uma questão clássica, né? Que envolve empuxo e balanças. E aí você está vendo aí na sua apostila as 3 figuras. Veja. O objetivo da questão 21 é medir quanto é que vale a densidade dessa bola. Poxa, a densidade é a massa sobre o volume. Eu tenho que descobrir a massa da bola, o volume da bola, para dividir um pelo outro, né? E vou achar a densidade, né, dessa bola, beleza? Então, na questão 21, a primeira figura que você vê na apostila mostra o quê? Mostra que o peso do líquido contido no recipiente é equilibrado por um peso de massa 400 gramas, né? Se essa massa é 400 gramas, quanto é que é o peso dessa massa? Como é que eu vou saber isso daí? Se eu sei a massa em gramas, para saber o peso, basta eu colocar a letra F, né? Então o peso aí vai ser 400 gramas força. Então a primeira figura já está me dizendo que o peso do líquido contido no recipiente vale 400 gramas força. Vou escrever isso daqui, tá? Olha. O que aparece na segunda figura? Na segunda figura, o camarada pegou a bola e mergulhou no líquido, né? Que é exatamente essa primeira situação que eu tinha te apresentado. E nessa figura 2, a marcação da balança é um peso de um corpo de massa 480 gramas. Ou seja, é um peso de 480 gramas força, né? Só que essa segunda balança marca o que a gente acabou de ver? O peso do líquido mais o empuxo, né? Então eu posso dizer que, de acordo com a segunda figura, o peso do líquido mais o empuxo vale 480 gramas força. Vamos escrever isso daqui na lousa. Bom, se o peso do líquido mais o empuxo é 480 gramas força, mas eu já sabia que só o peso do líquido vale 400 gramas força, eu posso pegar esses 400 gramas força, substituir aqui, né? E você, espertamente, já percebe que vai dar para descobrir o empuxo, que esse empuxo vai dar 480 menos 40, né? Vai dar 80 gramas força. Vou escrever aqui para você. Ok, mas o que nós sabemos? O empuxo não é o peso do líquido deslocado pelo corpo? Então veja só, essa bola de ferro, quando ela mergulha completamente no líquido, o peso do líquido deslocado por ela é 80 gramas força. Bom, se eu sei o peso e quero saber a massa, basta eu apagar o F, não é verdade?
Então nós já vamos saber que a massa de água deslocada por essa bola vai ser de 80 gramas. Vou escrever isso aqui para você. Nós sabemos a densidade da água, não é verdade? A densidade da água não é 1 grama por centímetro cúbico? Se 1 grama corresponde a 1 centímetro cúbico de água, 80 gramas corresponde a 80 centímetros cúbicos de água. Então nós já sabemos qual é o volume de água deslocada por essa bola. Esse volume é o próprio volume da bola mergulhada na água, não é verdade? Então dessa maneira nós já descobrimos que o volume da bola mergulhada nessa água é um volume de 80 centímetros cúbicos. Vamos escrever isso daqui. A terceira figura corresponde exatamente a essa situação aqui que a gente já havia comentado. O camarada corta o fio, essa bola vai cair, né? E a marcação da balança vai ser o que, professor? O peso do líquido, né? Contido no recipiente, mais o peso da própria bola. Então, de acordo com a apostila, na figura 3, olha, a marcação da balança na figura 3, ó, corresponde a uma massa de 800 gramas, ou seja, corresponde a um peso de 800 gramas força. Essa é a marcação da balança na figura 3, né? Então, o que é que eu vou dizer, professor, com isso? Que o peso do líquido mais o peso da bola, na figura 3, vale 800 gramas força. Vou escrever isso daqui para você. Veja. Note que da balança 1, nós já sabemos o peso do líquido contido no recipiente. Ora, se o peso do líquido vale 400 e essa soma vale 800, então eu já vou descobrir que o peso da bola só pode estar valendo quanto? 800 menos 400. Então o peso da bola vai ser 400 gramas força. Vamos escrever isso daqui. Então se eu sei que o peso dessa bola na questão vale 400 gramas força, como é que eu faço para descobrir a massa da bola? Ora, basta eu apagar o F, né? Se o peso da bola é 400 gramas força, a massa dela vai ser 400 gramas. Vamos escrever isso daqui? Assim fica facílimo de descobrir a densidade dessa bola, né? Porque a densidade vai ser simplesmente o quociente entre a massa da bola e o volume dela. Vamos fazer aqui a continha? E assim facilmente concluímos, né, que a densidade então dessa bola vai ser 400 dividido por 80, né? E, portanto, vai dar então 5 gramas por centímetro cúbico. Beleza? Bom, então, para finalizar, eu chamo a sua atenção que esses dois fatos devem ser conhecidos pelo aluno. Esses dois resultados aqui você deve saber de cabeça. Já pensou se na hora dessa questão que a gente acabou de resolver, eu ainda fosse ter o trabalho de fazer o diagrama de forças de cada um desses casos, né? Como eu fiz aí nas duas questões anteriores, você percebe que é uma coisa que não faz sentido, né? Eu fiz nas questões anteriores para que você entendesse de onde vêm esses dois resultados. Agora que você já entendeu, já está na cabecinha, você vai chegar na prova já sabendo. Não vai né? Não vai perder tempo para demonstrar isso aqui na hora da prova, porque na hora da prova o tempo vale ouro. Beleza? Então assim finalizamos essa questão. Resposta dela, densidade da bola, 5 gramas por centímetro cúbico. Vamos passar para a próxima.